Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Olá, estamos mais uma vez com o programa Mãe Terra pelos estúdios da TV Com Santos. E como sempre, né, trazendo grandes informações sobre filantropia, saúde, esporte e tudo aquilo que se faz necessário em nossa sociedade. Quero pedir licença de entrar às vossas casas, agradecer aos nossos telespectadores pela audiência e hoje uma pessoa especial para falar sobre cultura. Bem, o currículo é muito grande, então fizemos um resumo. Ator desde 1996, atuou em 23 montagens como ator. Atuou em 12 montagens como diretor, com destaque para o espetáculo Blitz, Império que Nunca Dorme. Peça censurada em 2016, na ocasião foi preso durante uma apresentação e depois processado por desrespeito ao símbolo nacional. Resistência à prisão e desacato. Diretor da trupe Olho da Rua de Santos, grupo de teatro de rua da cidade de Santos, que atuou desde 2002. No cinema atuou em 7 curta-metragens e longa-metragens, Sócrates e 7 Prisioneiros. Ambos estão atualmente no catálogo do Netflix. Olha, não percam, hein? Co-gestor do Espaço de Ocupação Cultural Vila do Teatro, articulador da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, do Fórum de Artes do Litoral, Interior e Grande São Paulo, e da Rede Brasileira de Teatro de Rua, coordenador do Festival Santista de Teatro, Festa, presidente do Conselho de Cultura de Santos de 2022 a 2024 e 2024 até 2026. Secretário-geral do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. Arte, educador desde 2000, atualmente leciona teatro em 3 escolas daqui da Baixada Santista. E pai do Pedro, que é um bebê maravilhoso. Eu estou falando do meu queridíssimo amigo Caio Martinez Pacheco, essa figura emblemática de Santos, esse grande guerreiro que atua aqui na nossa cidade e toda a região. Caio, muito obrigado pela sua vinda e ter aceito o nosso convite aqui do TV Com, pelo nosso Mãe Terra, e a gente só se sente honrado. Eu que me sinto honrado, me sinto acolhido. Para mim é sempre uma grande alegria, pai. O senhor sabe o quanto que eu te respeito, o quanto eu tenho afeto pelo senhor, o quanto o senhor me enche de paz, de alegria e de esperança. Então, para mim, sempre estar junto com o senhor é um presente. Eu que fico muito feliz e honrado, né, ter uma amizade com uma pessoa com conhecimento, gente, vasto. É uma aula. Cada vez que eu encontro com o Caio, é uma aula de cultura que é impressionante. E assim, uma pessoa atuante, um militante, uma pessoa que está sempre prontamente a lutar pela cultura em qualquer lugar, em qualquer ponto ou qualquer segmento, até das religiões de matriz africana, que eu fico muito lisonjeado de uma pessoa que tem esse carinho, esse olhar tão atenuante para nossa cultura afro-brasileira. Eu queria dizer uma coisa, assim, eu conhecia o senhor aqui na cidade há décadas, assim, né? Que eu conheci o senhor como uma grande figura das religiões, né? Propagador da paz, das ações da cultura popular, como da festa de Iemanjá. Mas foi na pandemia que eu tive a alegria de ter contato direto com o senhor. E naquele momento de tanto sofrimento, naquele momento, né, de tanta angústia coletiva, uma das coisas felizes que aconteceram na minha vida foi encontrar com o senhor e poder construir junto, né, e estar junto, pensando a cultura como esse aspecto maior que envolve os centros culturais de matriz africana, que são os terreiros, que são tão importantes para a cidade. Eu fico muito feliz, porque foi um momento tão angustiante, né, assim, em nosso país, no modo geral, e principalmente para as religiões de matriz africana, porque já somos um povo muito recluso, né?
Sim. E a cultura da própria religião já tem esse hábito, né, esses costumes de ser recluso. E dentro dessa reclusão, não poder fazer nada, receber ninguém, atuar com a própria cultura dentro da salvaguarda dos terreiros, e te conhecer, você ter feito um trabalho vasto por todo esse litoral, né, ajudando tantas casas, trazendo tantas informações, inclusive para mim, né, eu que fico muito feliz e honrado, e com certeza em nome de toda a religião de matriz africana, todos os segmentos e vertentes, eu só tenho a agradecer. Essa construção maravilhosa. Caio, vamos falar um pouco da sua trajetória, que claro, o povo vai saber um pouco de você, embora você é um cara muito conhecido aqui na cidade, em toda a região. Fala um pouco sobre a sua trajetória, sobre a arte, na cultura, no teatro. Como funciona essa dinâmica? Como aconteceu o Caio acabar seguindo, pegando essa vertente, né, da cultura? Eu nunca, quando era criança, eu não sonhava em ser artista, né, trabalhador da cultura. Mas por uma sorte, eu tive contato com uma oficina cultural na adolescência. Aqui em Santos? Não, na Praia Grande. Ah, tá. E logo já vim procurar oficinas aqui em Santos. E comecei como oficineiro, como jovem, fazendo cursos de teatro, de dança, de música. E depois comecei a me profissionalizar, saí para estudar, fiz a opção de construir uma carreira e uma trajetória aqui na cidade, né? E desde o início, assim, eu faço parte do movimento teatral, que é um movimento que foi fundado pela Pagu, que é um ícone, né, das lutas, né, do feminismo, da cultura, do modernismo. Então ela fundou o movimento teatral de Santos na década de 50. E desde que eu comecei a fazer teatro em Santos, sempre foi permeado por essa ideia de coletivo maior, né? Eu fui entendendo desde muito pequeno, desde jovem, desde os 20 e poucos anos, que a gente precisava construir política cultural, a gente precisava construir condições para o nosso fazer ser reconhecido como profissão, para o nosso fazer ser reconhecido como um direito. Então, dediquei uma parte da minha vida a isso também, e aí fui construindo, né, uma carreira artística e uma carreira dentro das políticas públicas, das organizações que constroem política pública. Isso é maravilhoso, né? Até por conta de tantas coisas que o Caio me trouxe de informação, a grande valorização e a importância, né, que os terreiros têm como salvaguarda de uma cultura tão Sim. antiga e milenar, que é a cultura do povo preto, do povo negro, e todos esses direitos, né, que com as informações do Caio, você pôde naquela época me repassar e eu fui repassando, e nós fomos fazendo um trabalho vasto aí pelo litoral, e você correndo esse litoral inteiro, que muita gente não sabia, muitos líderes religiosos de matriz africana não sabia. E isso hoje deu um start para muitos terreiros, está hoje participando de editais, né, de oficinas e tantas outras coisas. Caio, a gente sabe da luta que é, né, fazer arte nesse país, né? E que tem que ser persistente, resistente, né? Eu acho que tem a cultura, e eu acho que eu faço uma assimilação que a cultura e o povo preto é um povo de resistência, é uma situação de resistência, Sim. né? E a gente sabe que é muito difícil. E, infelizmente, que não deveria ser, porque temos um país tão rico, né, de etnias, de uma pluralidade de cultural, né, e deveria ser um país mais leve e mais acolhedor sobre a questão da cultura nesse país, e até mesmo na nossa cidade, que é nossa moradia, onde a gente mais atua. O que você me fala sobre como você vê a questão da cultura na cidade de Santos, na região, até mesmo por todo o Brasil? Eu acho, pai, que a gente está passando um momento histórico muito importante nesses últimos anos, né? Nesse momento que a gente está na Terra, assim, aqui atuando, que é, pela primeira vez, a gente está construindo um olhar que a cultura ela é um direito, assim como houve um processo há 100 anos atrás para que a educação passasse a ser um direito a todos. Na década de 70, no final da década de 60, houve um processo para que a saúde fosse um direito para todos, né? Que o Estado devia proporcionar que todas as pessoas tivessem o direito à saúde e à educação. E é assim também com outras áreas, com
a segurança pública, né? Se bem que a gente tem traumas, mas tem uma noção geral de que é o Estado que tem que organizar a segurança pública, prover transporte público. E na cultura a gente sempre foi tratado como uma cereja de bolo. E é isso dentro de um recorte do campo das belas artes, das artes, né? E esse entendimento de que precisava ter uma política cultural que fizesse o fomento para as artes, que fizesse a salvaguarda para as ações da cultura popular, que fomentasse as atividades de cultura popular, que pensasse e protegesse, fomentasse também a existência das culturas tradicionais. Acho que esse pensamento ele vem ganhando espaço dentro das políticas públicas. O senhor lembra quando todas as políticas públicas eram feitas apenas pelo balcão, né? As pessoas que tinham contato com a prefeitura, contato com o secretário da época, tinham mais chance amizade, né? A questão da amizade. Né? E aí acho que nesses últimos 10 anos, 12 anos, não só aqui na cidade, mas no Brasil e em muitas cidades médias e grandes, a gente vem construindo políticas de acesso, que ainda, ao meu ver, elas estão no meio do caminho, né? São os editais públicos de cultura, que eles atendem, eles fazem um concurso para projetos. O nosso objetivo, aquilo que nos motiva, que faz a gente sonhar, é o dia que a gente construir uma política pública para a cultura que possa prover todas as iniciativas, que não façam elas competir entre elas, né? E aí dentro disso a gente até consegue vislumbrar hoje, por exemplo, o Cultura Viva, que é uma lei federal, um arcabouço de política pública federal, que já pensa uma política de reconhecimento, de repasse de verba de maneira contínua, como a Casa do Senhor, que é um terreiro, que é um ponto de cultura, né? Então ele já está dentro desse guarda-chuva do Cultura Viva. É lógico que Cultura Viva ainda não provê todos os espaços, mas está dentro dessa perspectiva. E aí, depois na pandemia, eu acho que veio um alerta muito importante para o nosso setor. Primeiro que como é importante a cultura na vida das pessoas, né? Eu quero te fazer uma pergunta mais peculiar, claro, e mais direcionada, mas a gente vai por um breve break, claro, e eu pergunto já. Aguardem e verão. O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Estamos de volta com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, num papo maravilhoso, numa aula com o meu querido amigo Caio. E agora no intervalo ele estava me contando tantas outras coisas, assim, coisas tão delicadamente, pausada e detalhadamente sobre a questão, a parte burocrática, né, de como lidar com a cultura nesse país. Caio, a pergunta é o seguinte, as políticas públicas para as comunidades tradicionais de terreiro, eu fiquei sabendo através de você mais detalhadamente na época da pandemia. Existe essa verba de fato que as pessoas comentam, que vem especificamente para a cultura popular juntamente com as comunidades tradicionais de terreiro? Desde a pandemia, a gente teve a Aldir Blanc 1, né?
que foi uma política de resgate do setor. Aí nessa política teve uma coisa muito importante. Eles, dentro da lei da Aldir Blanc I, eles nomearam todas as iniciativas que deveriam ser consideradas para receber esse recurso. E aí dentro dessas iniciativas, eles pontuaram de maneira muito categórica as casas de cultura de matriz africana, que engloba o trabalho feito pelas casas de terreiro, né? Dentro dessa perspectiva desses centros culturais de matriz de cultura africana. E isso promoveu, dentro da primeira lei, um cadastro em cada cidade. E aí, um cadastro dos fazedores de cultura, trabalhadores da cultura, formais ou informais, aqueles que possuem registro profissional e aqueles que também trabalham de maneira informal, seja como um músico que trabalha num terreiro, como os ogãs, ou seja, como uma costureira, ou como um ator profissional, todos tinham direito. E os espaços culturais. Então, cada prefeitura... Os próprios templos. Os próprios templos, terreiros, que promovem a cultura nas suas diferentes vertentes, né? Então, as prefeituras publicaram no Diário Oficial uma lista com todos os espaços culturais da cidade. Então a pessoa teria que ter esse registro. Isso, naquele primeiro momento, né? A lei tinha essa prerrogativa da cidade fazer primeiro um cadastro. Seria um mapeamento, na verdade. Isso, um mapeamento. Aí depois veio a lei Paulo Gustavo, que também tinha... assegurava esse direito, e agora a Lei Aldir Blanc I, eles fizeram uma segunda edição com uma verba que corresponde a 3 bilhões por ano para ser distribuído nas cidades e nos estados por 5 anos. Então a cada ano a gente tem 3 bilhões de reais que é dividido para cidades e para o estado. O estado de São Paulo é o estado que mais recebe, o valor que é maior. Então, metade do valor que chega no estado de São Paulo fica com o governo estadual para ser aplicado, a outra metade é dividida pelas prefeituras. Então, aqui em Santos, a gente vai receber cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Mas a pergunta já existia algum incentivo cultural, um dinheiro, uma verba, já com esse direcionamento para as religiões de matriz africana antes da pandemia? Ou isso surgiu na pandemia? Na pandemia surgiu essa possibilidade que ela inclui de maneira categórica as ações dos terreiros, das casas de matriz africana, assim como outras vertentes da cultura também, como o audiovisual, o teatro, o jongo, as culturas tradicionais, as culturas populares, né? Isso, engloba todos. Antes disso, a gente já tinha o Cultura Viva, que foi interrompido depois... Lá atrás, né? Já no segundo governo Lula e no governo Dilma, a gente teve o Cultura Viva, que, assim como a Casa do Senhor, certificou alguns pontos de cultura que receberam algum recurso anualmente, né? Para executar um plano de trabalho. Então, mas aí depois foi interrompido. Então a gente ficou... Isso em que época? Você tem... Foi interrompido no final do governo Dilma, e aí só foi retomado agora, no governo Lula, a construção de novo dos pontos de cultura. Só que agora o financiamento do ponto de cultura, ele está mais ligado a essa política nacional Aldir Blanc, que é a PNAB, que está prevista para 5 anos. Então, dessa verba que chegou no governo estadual, 20% é para a Cultura Viva, onde os terreiros tem muitos que são certificados, e nas cidades 25%, que também é destinado a isso. Só que os terreiros, né, e as atividades oriundas das casas de matriz africana, elas também podem se inscrever nas demais áreas. Porque tem um entendimento hoje, isso é muito legal na política cultural, cada vez tem um entendimento maior que cultura não é só as artes. Isso é uma disputa, né? A gente tem poucos gestores de cultura que têm especialização em cultura, tem muita cidade que nem tem secretaria de cultura. É uma construção que tá sendo feita assim, para que o setor da cultura, inclusive economicamente hoje, ele já representa um setor que movimenta mais recurso
do que o setor automotivo no Brasil. Que maravilha. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que é para cada R$1 investido na cultura se transforma em 1,5. E o governo do Rio fez uma pesquisa que cada R$1 investido na Lei Paulo Gustavo virou 4 no fim da cadeia. Que beleza. Porque a cultura agrega valor àquele valor que é investido. Já visto que também temos o turismo religioso, né? A procissão de Iemanjá, que vocês acho que ficou sabendo, né? Temos aí uma semana. Lá com alegria. E ganhamos aí o título, né? Olha lá, olha que maravilha. Olha lá, nós. Ganhamos o título de patrimônio imaterial aí pela Câmara, estamos num processo agora de ser sancionado, coisa e tal, mas com esse viés de cultura, né? Então, quer dizer, o turismo religioso hoje no país, ele é muito latente também, né, o Caio? As ações culturais, elas têm um potencial de crescimento sustentável. E mais do que sustentável, pai, uma coisa que às vezes a gente esquece de pensar quando a gente pensa no desenvolvimento de um país. Faz bem para as pessoas. Sim, né? Eu acho que são pilares que fazem uma construção de uma sociedade melhor. Deixa as pessoas mais né? felizes, que é a razão de viver. Sim. É ser feliz. Então, assim, para quem tem a oportunidade de conhecer um evento maravilhoso como é a procissão de Iemanjá, que tem a possibilidade de estar indo num festival cultural, que tem a possibilidade de ter o interesse de se aproximar de um centro cultural de uma matriz Mas também africana. faça-se possível estar, né, gente? Que às vezes, muitas vezes os eventos acontecem e as pessoas não vão. Ou então não se interessam de ir, acabam sabendo e não se aprofunda sobre a pauta, o tema e já viu. Caio, vamos entrar numa dinâmica agora de uma pergunta que eu gostaria de saber para informar, ou melhor, não só para mim, mas para todo o nosso público, sobre o mecanismo desses fomentos em todos os sentidos, em todas as áreas na questão cultural de uma cidade, especificamente em Santos, que é o que você mais atua nessa área de Santos e região, né? Em Santos a gente tem um conjunto de editais municipais com dinheiro do município que talvez dentro dos parâmetros de uma cidade mediana, que não é capital, talvez seja a maior do Brasil. A gente vem construindo hoje, percentualmente, Santos tem o maior orçamento de cultura entre as cidades do mesmo porte. Porcentagem de investimento assim, é muito grande. É pequeno perante o nosso sonho, mas é grande perante as demais cidades, né? A maioria das cidades luta para ter 1% de verba. Em Santos a gente tem mais que 2%, porque tem um mecanismo de supressão de verba. Então eles vão dando mais verba ao longo do ano, porque as atividades pedem, porque a cidade tem essa demanda. Então teve ano que a gente já fechou com 2,6 o orçamento da cultura, que é um valor, assim, que eu acho que é muito bonito porque corresponde a tudo que os artistas santistas, os fazedores de cultura de Santos, o público de Santos merece. E que vem construindo, né, como uma cidade que tem essa vertente cultural. Eu sempre costumo falar aqui no programa, quando pessoas artistas vêm aqui, né, que Santos é um celeiro de artistas. Tantos artistas que saem de Santos são, né, naturais da cidade e que vão aí despontando esse mundo afora e que Santos está sempre fabricando. E né? o que eu fico muito feliz, pai, é que assim, quando eu era jovem, essa mesma frase do celeiro brincava assim, né? Quando a gente é mais revoltado, mais jovem, tá nesse lugar. Eu falava assim, a gente não quer ser celeiro, a gente quer ser a casa dos artistas. Sim. A gente quer ter um lugar onde a gente não saia daqui para fazer arte em outro lugar. A gente quer que a cidade construa condições para as coisas acontecerem em Santos, para que a gente saia para apresentar, mas que a gente continue morando aqui. Que é o que eu acho que é o que não acontecia. Né? E que eu acho que está começando a ter umas condições melhores. Aí eu vou enumerar para o senhor. Por exemplo, só para esclarecer também o público que está em casa, eu não sou muito mais velho, muito mais novo do que o pai Marcelo. A gente tem quase a mesma idade, mas eu tenho tanto respeito por ele e por toda a hierarquia que está em volta da religião, que eu não tenho como não chamá-lo de senhor, né? Fique à vontade. Em Santos a gente tem o edital, que é uma das poucas cidades que tem um edital específico para proponente pessoas pretas, que é o Arte Preta, né? Que foi uma construção do conselho que o senhor faz parte. Conselho da Comunidade Negra, né? Junto com a Secretaria de Cultura.
Então já teve a segunda edição agora, ano que vem, se tudo der certo, a terceira edição. Aliás, eu quero cobrar aqui no ar. Eu estou pedindo a ele, que ele é presidente do Conselho de Cultura. Nós estamos pleiteando lá a cadeira de cultura. De cultura de matriz africana. De matriz africana. Então ter uma representação das religiões de matriz africana dentro do Conselho de Cultura. Isso. Não somente no Conselho da Comunidade Negra, onde eu consegui pleitear, mas juntamente com o trabalho do Caio, tenho certeza que a gente vai conseguir. Vai conseguir. A gente aprovou essa medida na Conferência Municipal de Cultura, aprovou no plenário, já encaminhou, a Secretaria de Cultura já encaminhou para a Procuradoria, né, para poder mudar a lei. Vou contar para vocês que É já isso. deu certo, Já deu, que vai a dar. cadeira já está Tá para sair. fixa. Caio, Então a gente tem esse edital, a gente tem um edital que é do Fundo Municipal de Cultura, do Facult, que solta uma vez por ano, com uma verba de R$20 mil cada edital, são 50 prêmios, é R$1 milhão de investimento. essa provocação, não te cortando, Claro. mas já te cortando, essa provocação dessas verbas municipais é uma provocação através do Conselho de Cultura ou é iniciativa da própria população? Então, Ou da prefeitura, do governo? Normalmente é uma construção que começa na base, na discussão das pessoas que querem essa demanda, e aí, depois de um tempo, é absorvido pela prefeitura que topa fazer e começa a organizar burocraticamente. E aí, muitas vezes, a gente busca apoio na população para que isso aconteça. Então, o Facult tem 10 anos que acontece. Vai sair um edital novo agora em dezembro do Facult, tá para sair o resultado em novembro desse que está agora sendo julgado. A gente tem o Promicult, que é de renúncia fiscal, que é aquele que não é a prefeitura diretamente que dá o dinheiro, a prefeitura deixa de receber o dinheiro das empresas. Então eles repassa. Tem R$1 milhão destinado à renúncia fiscal também. Então a pessoa pode fazer projeto até R$100 mil, pega a carta de anuência da prefeitura e vai nas empresas e pede o apoio, a empresa dá os 100 mil em vez de pagar o imposto. A gente tem, além desses, os terreiros que, por exemplo, tiverem a possibilidade de construir uma obra audiovisual, pode escrever no edital de audiovisual que vai ser lançado também agora ainda esse ano. E agora, esse ano, a gente vai lançar, a partir da semana que vem, os editais da PNAB. Segura um pouco, É ótimo. porque eu quero fazer um convite a você. Claro. Infelizmente, nosso programa é muito curto, mas ele tem muito conteúdo. Eu preciso de um programa maior, viu, gente? Para trazer essas figuras assim que conhecem muito. Eu gostaria de fazer um convite, com certeza. Para nós vai ser uma grande honra você retornar aqui no próximo programa, porque eu quero explorar com todo respeito esse conhecimento vasto para dar informação aos nossos telespectadores e esse pessoal que acompanha o Mãe Terra. Então, por favor, Caio, retorne ao nosso programa, porque eu tenho tantas perguntas para te fazer e tenho que aprofundar no assunto, até devido às informações, que é muito importante. E se o senhor quiser deixar meu telefone também, as pessoas quiserem entrar em contato vai estar para poder aí, tirar dúvidas. No rodapé da TV de vocês vão aqui aparecer. Tá ótimo. Caio, meu muito obrigado, em nome de todo o povo preto, em nome de todo o povo de matriz africana, em nome da produção aqui da Mãe Terra e a TV Com Santos. Quero agradecer mais uma vez você ter aceitado e aceitar de voltar aqui. Claro. Gente, aguarde suas considerações. Não, agradecer, já estou feliz de voltar aqui. Quando eu voltar aqui semana que vem, vou continuar a adentrar um pouco sobre as possibilidades de financiamento da cultura aqui em Santos, que eu acho que é importante, é um direito cultural. Eu digo que é tão importante participar, quanto é importante falar para o companheiro, para o vizinho, para as pessoas que podem se beneficiar dessa construção, dessa luta, né? Então é isso. O conhecimento não ocupa espaço. Então não perca o próximo programa, que vai estar supempo, vai estar maravilhoso. Obrigado a todos, grande axé e até a próxima. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe.